Bom dia a todas e todos. Natália, obrigada pelo convite. Agradeço aos nossos painelistas por se juntarem a nós aqui para discutir um tema tão relevante. Existe um falso dilema e uma discussão sobre se infraestrutura combina ou não combina com sustentabilidade e com gestão ambiental. Aqui na MOF Infra, a gente acredita que combina, sim, e que são indissociáveis para que a gente tenha desenvolvimento social, para que a gente tenha preservação ambiental. Pensando um pouco nisso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Queria pedir aos nossos painelistas que se ativessem aos nossos 10 minutos de fala, senão a gente começa a se aproximar do almoço, o pessoal fica bravo com a gente e vai embora. Eu vou começar com a primeira pergunta, senador Confúcio, para o senhor. Queria falar um pouquinho do projeto de lei da Lei Geral de Licenciamento. A gente conversou aqui, os painelistas anteriores tocaram nesse ponto do quão é importante a gente olhar com cuidado para o processo de licenciamento ambiental para fomentar o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. E aí eu queria saber do senhor o que a gente pode esperar desse projeto de lei, se ele sai em 24, se ele não sai. Se o senhor puder contar um pouquinho para a gente. Primeiro, meus sinceros agradecimentos pelo convite. Eu estou aqui porque presido a Comissão de Infraestrutura do Senado. E esse deve ser o motivo, não é por currículo, porque o currículo maravilhoso quem tem são os nossos painelistas aqui ao lado, não é? Sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, uma lei que já tramita no Congresso Nacional há 20 anos, aproximadamente. É de autoria do Luciano Zica, que foi um deputado, ex-deputado lá do estado de São Paulo, da região de Campinas, e outros colegas da época. E essa lei vai e volta, e nesse período todo ficou 17 anos na Câmara. E até que, por fim, foi montado um grupo específico para tratar dessa lei do licenciamento. E, de repente, a presidência da Câmara passou para o deputado Neri Gelleri, que é lá do estado de Mato Grosso, e ele colocou uma legislação, uma proposta de lei, foi aprovada bem rápido na Câmara, e veio para o Senado, ficou sob a responsabilidade da ex-senadora Cátia Abreu. Ela ficou 2 anos com esse projeto sem ambiente de votação. Então, agora, por fim, já nesse início de ano, o presidente Pacheco colocou esse projeto numa situação muito duvidosa em 2 comissões simultâneas, Uma comissão do meio ambiente do Senado e outra na Comissão de Agricultura. Lá na Comissão do Meio Ambiente, eu fui indicado como relator dessa lei geral. E na Comissão de Agricultura ficou a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. Então, isso vai causar um problema muito sério, assim, porque não é costume tramitar um projeto simultaneamente, um projeto igual em 2 comissões. O trivial é passar por uma e depois uma comissão de mérito que encerra e depois vai ao plenário. Agora, com as duas, se não tiver uma sintonia da elaboração da lei, vai dar uma dificuldade de votação em plenário. Porque a lei, como ela está, agrada a 90% do setor produtivo brasileiro. Ela atende bem às exigências do setor produtivo, porque ela facilita, agiliza e simplifica o licenciamento ambiental, que muitos dos senhores empresários aqui presentes sabem que realmente é dificultoso, demora muitos anos a tramitação de um licenciamento ambiental. Muito bem. Agora, eu recebi na nossa comissão 79 emendas. 79 emendas sugerindo a alteração da lei que veio da Câmara. Nós acatamos uma parte dessas emendas e agora estamos numa fase de negociação, de aproximação com a senadora Tereza Cristina, para a gente possa fazer um consenso de acatamento dessas emendas, para que facilite a vida do presidente do Senado lá na hora da votação em plenário. Estamos trabalhando nesse sentido. A lei de licenciamento é uma lei geral.
Mas por que ela é necessária, já que a gente vive tantos anos depois da Constituição de 88 sem lei sem nenhuma lei específica, lei geral do licenciamento ambiental? É justamente porque os senhores que tramitam na esfera privada, vocês bem sabem a dificuldade de fechar um licenciamento ambiental. Primeiro porque tem as leis, os decretos, as leis e resoluções do CONAMA, tem os atos do Ministério do Meio Ambiente, isolados, decretos, portarias, etc. Tem também leis, outras leis que tratam da política ambiental. Tem as leis estaduais, 1000 normas, as leis municipais. Então, você não sabe para onde correr, porque é lei em cima de lei, lei no rabo de lei. Certo é que a gente não sabe como proceder. Então, essa lei geral do licenciamento, ela seria uma lei padronizada. É uma lei que seria superior a essas leis infra existentes Brasil afora. Né? E isso facilitaria tanto para o agronegócio, como para a construção civil, como para outros empreendimentos, todos precisam, realmente necessitam de uma lei clareadora. No meu caso, do meu partido é o MDB. Eu sou base do governo Lula hoje, né? Então, eu, logicamente, peguei a proposta de lei com as alterações e submeti à Casa Civil do governo. Primeiro, porque se for conversar com cada ministério, é impossível você fechar. Cada ministério tem um pensamento, então a Casa Civil congrega o pensamento do governo. Então, eles já nomeou um grupo de trabalho lá para analisar a minha proposta. Então, está lá, era para ser lido ontem lá na Comissão do Meio Ambiente, mas nós resolvemos, por ainda falta de acordos com a senadora Tereza Cristina, da Comissão de Agricultura, nós adiamos para fevereiro. Então, ainda é possível acatamento, recebemos muitas sugestões, por sinal, muito boas, né? Estamos aperfeiçoando, é uma lei ampla, grande, né? Bem movimentada e necessária. Então, nós não podemos assim, subestimar a importância ambiental nesse mundo de travessia que nós estamos vivendo. É um mundo diferente, é um mundo de mudanças climáticas, é um mundo de escassez de água, é um mundo dos rios secando, nós estamos vendo isso tudo, é um mundo das intempéries, das mais variadas formas existentes. Então, o artigo 225 da Constituição estabelece esse princípio normativo, que é justamente a necessidade dos estudos ambientais para a edificação e o desenvolvimento de empreendimentos. Então, essas seriam as minhas considerações assim, preliminares sobre essa legislação, que eu tenho certeza que o grupo aqui do Move Infra, todos os senhores trabalham muito com necessidade de licenciamento ambiental, mas não só os senhores, como desde o pequeno licenciamento ambiental de liberação de um posto de gasolina para funcionamento ou outros empreendimentos pequenos, todos esses serão simplificados. Eu acho que 80% tudo será feito em casa, nos escritórios, não é? Por causa da criação da licença de adesão e compromisso, que chama abreviadamente de LAC, que vai realmente resolver esse miúdo do licenciamento. Então, eu fico por aqui e devolvo aqui o microfone para a nossa painelista que dirige esse evento. Obrigado, senador. Eu acho que licenciamento ambiental passou do momento do licenciamento ambiental ser, de fato, um instrumento de gestão ambiental e territorial, não é? Deixar de ser visto como uma burocracia. E, se o senhor me permite, eu vou roubar a sua fala e queria que a gente falasse não de transição energética, mas de travessia. Eu acho que é exatamente esse o momento que a gente está vivendo, de atravessar águas relativamente turbulentas ou ares turbulentos, enfim, a gente está falando aqui de logística e transporte. Como que a gente vai navegar por esse período e chegar lá do outro lado como uma sociedade melhor?
Vou fazer uma breve interrupção aqui para convidar para o palco o Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade do Ministério do Meio Ambiente. E daí coloco agora uma pergunta para o Miguel Setas. Miguel, você escreveu um livro sobre ESG e sustentabilidade. Eu vou fazer um jabá aqui. Gigante pela própria natureza, liderança além do ESG numa potência, na maior potência ecológica do mundo. E, puxa, acho sensacional ter um CEO escrevendo isso, né? Para quem batalha nessa área da sustentabilidade há muitos anos, ver pessoas e homens de negócios, mulheres de negócios falando sobre esse tema fora da academia, fora da minha seara ali da biologia, é de fato uma vitória para a gente. E eu queria saber de ti, como representante da CCR, né, que é uma das maiores companhias de logística e transporte, como que o setor privado pode liderar esse processo de descarbonização, que é um dos principais processos que a gente está olhando agora, pensando em mudança do clima? Fabiana, obrigado pela introdução. Foi uma surpresa, Natália, eu não estava à espera desta nota pessoal, mas muito obrigado. Queria começar primeiro por agradecer à Natália Marcaça, a organização deste evento, à Move Infra, ter-nos aqui hoje neste dia inteiro de debate, acho que é muito positivo. Queria cumprimentar primeiro o senador Confúcio Moura e, em seu nome, todos os parlamentares que estão aqui hoje presentes, o diretor Tiago Pereira, também em seu nome aqui os diretores e os técnicos das agências reguladoras que aqui estão connosco, o secretário Adalberto está ali no fundo também, que chegou agora, aqui todos os representantes do Poder Executivo e, portanto, acho que temos aqui um debate hoje muito plural, não é? Também os meus colegas aqui do Move Infra, os CEOs que estão aqui hoje presentes, meus colegas da CCR, toda a representação que temos aqui hoje e, enfim, esta audiência tão completa. Ainda à sua pergunta, Fabiana, primeiro, uma tomada de consciência, que de uma certa forma é isso que eu coloco nesse livro que você mencionou, que o Brasil é uma superpotência da sustentabilidade, o maior ativo ecológico do mundo está aqui no Brasil e, portanto, o Brasil tem que estar à mesa em qualquer solução de escala global para aquilo que são os desafios climáticos e ecológicos, não é? Enfim, não vou alongar muito sobre isso. Sobre o nosso setor, também uma tomada de consciência que nós representamos cerca de 8% das emissões do país, não é? O setor de transportes, de maneira geral, cerca de 8%. O mundo, em média, são 12%. Portanto, o setor de transportes no Brasil já, de uma forma à partida, já é um setor mais eficiente do que a média mundial. Quando olhamos para a matriz de emissões no Brasil, e acho que isso é uma informação do domínio comum, aqui do domínio mais, enfim, de conhecimento geral, cerca de 70% das nossas emissões vêm do desmatamento ou do uso dos solos, não é? 49% são números de 2019, 2020. 49% de desmatamento dos 6 biomas do Brasil e cerca de 21% que provém do uso, enfim, da agropecuária, uso dos solos, não é? E, portanto, no fundo, só para estabelecer aqui um sentido de prioridades, que há uma forma muito fácil do Brasil se posicionar do lado bom da curva nesta batalha, nesta travessia que você falava, para nós transitarmos para uma economia de baixo carbono, que é, em primeira mão, cuidar do seu bioma, não é? E essa desproporção entre 70% de emissões que vêm de desmatamento e uso do solo e 8% que vem do setor dos transportes, acho que nos mostra aqui a relatividade do nosso desafio. Dito isso, é óbvio que nós temos no setor um objetivo de sermos proativos e de podermos evoluir para uma economia de baixo carbono, promovendo uma agenda de descarbonização. Portanto, eu acho que aí temos, enfim, olhando até para o debate que tivemos na COP, não é? 3 agendas principais. Uma agenda de mitigação, não é? E aí tem a ver com como é que nós aceleramos essa convergência para uma economia de baixo carbono. Os temas todos, enfim, que todos nós conhecemos, utilização de biocombustíveis, utilização de Sustainable Aviation Fuels na aviação, eletrificação de frotas quando isso é possível. E aí, devo dizer, eu trabalhei muitos anos no setor elétrico,
não sou um dogmático em relação à eletrificação. Acho que o Brasil tem que estabelecer uma equação equilibrada entre aquilo que é a utilização do seu potencial de biocombustíveis e a utilização de energia elétrica, ela justificar-se-á em algumas situações onde ela é economicamente rentável. Não é? Frotas que fazem longas distâncias, táxis, frotas de transporte de longas distâncias. Há setores que são obviamente mais propensos para essa eletrificação, outros que não são. Aí há espaço também para uma pauta, e eu aí defendo que o Brasil devia ter uma política nacional de hidrogênio verde. Não é? O Brasil é o país do mundo, acho que também é uma informação do domínio comum, que pode ter o custo mais baixo, mais competitivo de produção de hidrogênio verde. O hidrogênio verde precisa de energia renovável. O Brasil é o país do mundo que tem maior potencial de energia renovável em grande dimensão. O fator de capacidade de um parque eólico no Brasil é o dobro da Europa. O fator de insolação de um parque solar no Brasil é o dobro dos países europeus onde essa energia tem uma penetração enorme. Portanto, o custo de hidrogênio verde no Brasil pode ser muito competitivo. O hidrogênio vai nos ajudar a fazer a descarbonização em setores em que o abate de emissões é difícil com a eletrificação. Transporte de longa distância, shipping, parte toda de transporte marítimo. E, portanto, há uma agenda que eu julgo que é muito estratégica para o país, de colocar até numa perspectiva de uma reindustrialização verde do país, essa pauta é fundamental para o Brasil. Isto tudo desemboca, Tiago, desemboca numa regulação por incentivos, ou seja, nós é que estamos vendo no resto do mundo. Aliás, fizemos um benchmark com uma empresa de consultoria internacional na preparação para esta conversa e para outras que tivemos recentemente. Nós estamos vendo muitos modelos regulatórios que têm o ESG, têm metas de descarbonização, metas associadas a todas estas dimensões, não como, enfim, um investimento normal, mas como algo que pode ser premiado, algo que pode ser incentivado. Não é? Portanto, uma regulação por incentivos, ela, do nosso ponto de vista, acaba por ser fundamental. Portanto, pauta de mitigação, uma pauta de adaptação. Temos de ter consciência que as mudanças climáticas já chegaram e nós, enfim, está aqui o meu colega Edu Camargo, presidente da CCR Rodovias, nós temos essas evidências hoje no nosso dia-a-dia. Em setembro, o Edu está fazendo uma obra no Rio Grande do Sul, temos uma rodovia, Via Sul, que estamos ampliando, estamos reforçando. Durante setembro tivemos 2 dias de trabalho, Fabiana. 2 dias de trabalho dos 28 dias, dos 30 dias que podíamos trabalhar, trabalhámos 2. Porque a rodovia estava inundada, não é? Os canteiros de obras estavam inundados e nós não podíamos fazer essas intervenções. Portanto, chegou para ficar. No contexto brasileiro, ainda para mais, estamos afetados por um fenómeno que nós conhecemos do El Niño. A ciência diz-nos que nós podemos estar migrando para um fenómeno do Hiper Niño, em que o El Niño deixa de ser pontual e passa a ser contínuo, com chuvas muito fortes no sul do país e seca no norte do país, com o possível agravamento do impacto que tem na região amazónica. Portanto, tudo isso chegou para ficar. Portanto, na infraestrutura, temos que assumir que há uma pauta não só de mitigação, redução de emissões, tudo isso, mas de adaptação. E aí, enfim, várias ideias que podem ser postas em cima da mesa. Nós temos vindo a defender em fóruns públicos a criação de um fundo setorial para apoiar não só os investimentos que são necessários do ponto de vista de adaptação climática, como a própria justiça climática, não é? Nós sabemos que os fenómenos climáticos eles vão trazer mais desigualdade à sociedade e impactam muito mais até algumas áreas da nossa sociedade do que outras. Depois, a terceira agenda fundamental, portanto, mitigação, adaptação. A terceira agenda fundamental, finanças climáticas, para propiciar que toda esta caminhada, toda esta jornada tenha o financiamento adequado. Saudar aqui, desde já, a aprovação ontem, não é, Natália, do PL de infraestrutura, algo que vai, com certeza, destravar muitos bolsos que estavam insensíveis a alguns investimentos e que agora com mais incentivos vão poder ser acessados. Portanto, fundamental. O papel do BNDES, fundamental no financiamento de infraestrutura verde. O papel do blended finance, não é? Soluções com multilaterais, com agências multilaterais que podem trazer para o Brasil investimentos ou podem trazer recursos externos e que amplificam a capacidade de investimento que nós temos aqui no país.
e, portanto, tudo isso faz parte de uma agenda de, enfim, complementar os mecanismos normais de mercado de capitais, etc., que nós já temos para poder financiar a infraestrutura verde. Portanto, acho que há e a sua pergunta que você colocou logo no início, Fabiana, como é que o setor privado pode ser propulsor, como é que ele pode alavancar estes esforços? Obviamente que nós achamos que este trabalho é um trabalho a várias mãos, não é? Aquela expressão inglesa ou anglo-saxónica de all hands on board, não é? All hands on deck. Portanto, todas as mãos são necessárias, políticas públicas, portanto, muito necessário poder legislativo, executivo, estarem traçando essas políticas para nós podermos trilhar com uma direção bem definida, agências reguladoras, quadro regulatório que seja incentivador desta caminhada, a iniciativa privada que está, enfim, sentada aqui hoje e que tem os seus investimentos direcionados nesta agenda, a sociedade civil que tem que participar na tomada de decisão, tomadas de decisões difíceis. A mim perguntaram-me numa conferência recente o que é que eu achava da exploração petrolífera na margem equatorial. Eu acho que esse é um debate tão estratégico para o país. O bioma amazónico é um bioma tão estratégico para o país. Não pode ser uma decisão só política, é uma decisão da sociedade civil. Tem que ser um debate amplo da sociedade, da academia, das organizações não governamentais, do poder político, da sociedade civil. É algo que tem que ser um debate amplo enfim, no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, a sociedade civil tem que estar sentada nesta discussão. As associações, como a Movi Infra, não é? Portanto, acho que aqui o papel do mundo associativo é também extremamente relevante. Com isto, cumpri o meu tempo exatamente dos 10 minutos e calmo, passo a palavra para os restantes palestrantes. Muito obrigada, Miguel. Você falou de justiça climática, né? E fazer sustentabilidade para baixo da linha do Equador é muito mais difícil, né? A gente tem uma quantidade absurda de variáveis, além de olhar puramente para a descarbonização. E aí eu queria, Fábio, fazer uma pergunta para você agora, pegando um pouquinho da fala do Miguel. Ele falou de adaptação. E você tem uma história de vida super interessante, você passou boa parte da sua infância no Pará, mergulhado no bioma amazônico, e hoje volta para operar uma das maiores operações de logística hidroviária na região. Como que você acha que a integração de modais pode ajudar na questão da descarbonização da logística, olhando o Brasil, de fato, como uma grande potência de sustentabilidade? Bom, boa tarde já, né? Daqui um minutinho a todos. Natália, obrigado pelo convite, obrigado por nos representar. Acho que a gente tem hoje, Movi Infra, um fórum que agrega, de fato, e está consolidado como representante das pautas de infraestrutura, secretário, senador, meus colegas. Fabi, eu só esclarecer essa história da Amazônia. Eu cresci, de fato, na Amazônia. Mudei para uma clareira em 1974 com meu pai e morei lá até os meus 17 anos. Não tinha telefone na época, né? E aí eu brinco que eu saí de lá para morar numa selva. Foi Los Angeles, né? Então, eu acho que a gente... Eu respondo, Fabi, da seguinte forma: o Brasil precisa de assumir a multimodalidade de transporte. O Brasil é um país com dimensões continentais, 8.000 quilômetros de quadrados de área, né? Ele é mais largo do que comprido, não sei se todo mundo sabe, ele é um pouquinho mais largo do que comprido. E a gente continua com um modelo ainda focado para cargas granel na rodovia. A rodovia é fundamental, o caminhão é fundamental para curtas e médias distâncias, mas a gente precisa da ferrovia do interior ao porto e a gente precisa da ferrovia para levar até o ponto de transbordo onde há uma hidrovia. E aí a gente sai com uma vantagem competitiva natural. Eu costumo brincar que não dá que se falar em hidrovia no deserto do Saara. Não tem. Não tem rio. Aqui não. A gente tem a maior bacia hidrográfica do planeta, a gente tem 60.000 quilômetros de rios potencialmente navegáveis, a gente utiliza 1/3, foi dito aqui, menos de 20.000 quilômetros. Né? De um modal que é o mais eficiente, ele é o mais ambientalmente amigável e é o mais socialmente responsável para se transportar grandes volumes por grandes distâncias. Né? Então a gente precisa muito da ferrovia para a ferrovia chegar até os transbordos e para aí a gente levar aos portos onde há hidrovia. Onde não há hidrovia, a ferrovia leva até o porto direto. Né? Para se ter uma ideia,
do quão competitivo é não só a hidrovia. Eu queria tirar o conceito só da hidrovia, sim da multimodalidade, né? Quando a gente agrega, por exemplo, tem uma métrica que a gente usa para medir eficiência e sustentabilidade no transporte, que é quanto que se gasta para transportar 1 tonelada por 1 quilômetro útil, né? O tal do TKU, 1 tonelada quilômetro útil. Quando a gente olha para combustível, né, a hidrovia gasta 4 litros para transportar 1 tonelada por 1 quilômetro. A ferrovia, ela gasta 6 litros de combustível para fazer a mesma coisa. Muito eficiente. E a rodovia gasta 15. A rodovia é fundamental para levar, né, até 250, 300 quilômetros, o caminhão é fundamental e tem um papel fundamental nessa matriz, né? Quando a gente olha, está já falando de sustentabilidade, emissão de gases de efeito estufa, né? Aí a gente mede por gramas de CO2 por quilômetro útil, 1 tonelada quilômetro útil. A hidrovia, ela emite 70 gramas, a ferrovia emite 100 e a rodovia emite 220. Né? Então, quando a gente fomenta a multimodalidade, né, e aí o gringo, o Miguel comentou aqui sobre expressões de gringo, né? Tem o low hanging fruit, né? O gringo gosta muito de dizer, quando você chega numa árvore, foca na fruta mais baixa, né? Pega essa primeiro e depois você olha para aquela lá em cima. E aí eu vou fazer uma provocação, o Beto fez uma aqui, vou fazer outra construtiva, né? A gente às vezes se apaixona pela solução porque ela é sofisticada, porque é um debate acadêmico, mas a gente ignora o problema. Qual é a fruta baixa na árvore que a gente tem? Né? O Miguel citou uma, a principal delas, acabar com o desmatamento, reduzir o desmatamento. Não tem nada mais efetivo do ponto de vista de sustentável do que a gente endereçar essa questão do desmatamento. Não vou repetir os números do Miguel, tem os mesmos na cabeça aqui, Miguel. E segundo lugar, fomentando a multimodalidade num país de dimensões continentais, né, onde ainda tem, no caso da hidrovias, 2,5% aí das cargas sendo transportadas por hidrovia, uma média de 5,5% na Europa e nos Estados Unidos, e 20%, ou seja, a gente poderia decuplicar para chegar onde a China está, em termos de modal. Então, só eliminando ou diminuindo o desmatamento e fomentando a multimodalidade, o que significa, né, mais ferrovia, interligando portos ou hidrovia, a gente joga para baixo não só essa questão da emissão de gases de efeito estufa, mas diminui muito os impactos sociais, né? Quando a gente fala do ESG, né, a gente negligencia um pouquinho um dos mais importantes, que é o S, que é o social. Né? A hidrovia não rasga um bioma. Isso quem me ensinou foi a minha diretora de sustentabilidade, a biota, né, Fabi? O rio está lá. Né? Você só usufrui. Hoje a gente está num estágio de sofisticação, né? E eu costumo dizer que a simplicidade talvez é o último grau de sofisticação, né? Onde nem peixe mais a gente está incomodando, porque nós temos os 2 primeiros empurradores elétricos do planeta, projeto nosso, feito no estaleiro, que é de Sepúlveda, da Bahia, Belove, né? Feito lá no estaleiro perto de Salvador. Então, a fruta baixa na árvore para a gente endereçar a sustentabilidade é parar de desmatar e fomentar multimodalidade para que a gente tenha uma matriz de transporte cada vez mais compatível com aquelas matrizes de países que se julgam socialmente mais responsáveis, ambientalmente mais amigáveis, como na Europa, como nos Estados Unidos, e o próprio esforço da China, como eu comentei, que esse sim é um ponto fora da curva, que tem 20% das cargas a granel transportadas pelas hidrovias. Como fazer isso? Eu acho que, aí eu vou ser um pouco repetitivo, a gente precisa de uma segurança jurídica, né? A gente precisa de um marco regulatório. Nesse aspecto, a gente tem boas novidades, né? A Mariana está aí, estamos falando do Plano Geral de Outorgas, a gente falou de BR do Mar para olhar a cabotagem, nós estamos falando de BR do Rio agora, do Plano Geral de Outorgas, para transformar rios em hidrovias. Rios não necessariamente são hidrovias, né? Eu preciso de batimetria, eu preciso de carta náutica, eu preciso de sinalização, de regra de navegação. Os rios são muito caudalosos, mesmo com as crises que a gente passou, como, por exemplo, 2021, na hidrovia Paraguai-Paraná, e como essa que estamos passando na Amazônia, como são rios que correm em planícies, eles são muito largos, mas eles ficam muito rasos. Se você faz um canal de navegação, essa hidrovia é perene.
E assim funciona no mundo. A Europa resolveu o problema, os Estados Unidos resolveu o problema na bacia do Missouri e Mississippi com um grau de complexidade muito maior do que no Brasil. E aí eu estou vendo que esse marco regulatório está sendo discutido, né, e o Brasil, de fato, acho que vai assumir essa vocação da multimodalidade, porque é a única chance. O Brasil sempre foi muito eficiente da porteira ou do portão para dentro, né, nas commodities minerais, nas commodities agrícolas, no papel e celulose e na siderurgia. Do porto para fora é mercado internacional, de frete, aonde a gente ainda entrega valor, da porteira ao porto. E aí a multimodalidade é fundamental. Então, assim, a provocação que eu faço é, vamos continuar discutindo com toda a sofisticação acadêmica, né, as soluções teóricas perfeitas, mas não vamos deixar de pegar as frutas baixas da árvore, que são reduzir o desmatamento e fomentar a multimodalidade. Está na nossa mão, é só fazer. Estamos avançando, mas poderíamos avançar mais. Então, falei de marco regulatório, segurança jurídica, acesso a capital de longo prazo, isso aqui é infraestrutura, acho que, né, Décio, seu painel vai falar sobre isso na sequência. A gente precisa de funding de longo prazo, né, com taxas competitivas, para tornar esses investimentos em infraestrutura, que às vezes se maturam, como o Beto diz, né, no caso da ferrovia, em 10 anos. Na hidrovia é a mesma coisa, né? Então, a gente sim pode se tornar uma potência ambiental e uma potência logística, né, e uma potência de sustentabilidade, a hora que a gente agrega tudo isso. Ok? 10 segundinhos do meu tempo aí. Obrigado. Obrigada, Fábio. Eu acho que a gente está vendo aqui a integração de pontos fundamentais, né? Então, temos um ambiente regulatório que está ficando favorável. Vamos olhar para o licenciamento, né, senador, com o cuidado que ele merece como instrumento fundamental de gestão. Estamos olhando para a integração, para transformar de fato, ou para trazer de fato o Brasil ao seu potencial de grande provedor de logística de baixo carbono, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente olha muito aqui na Movinfra, né, Natália? Aí falamos de terra, falamos de ar, de água, queria falar um pouquinho de ar agora. Tiago, queria saber de ti, como o setor de transporte aéreo tem olhado para a redução das emissões. Também é um setor de alta eficiência de transporte. Nessa integração multimodal que a gente está falando, a gente acaba olhando para a terra, mas assim, tem o transporte aéreo fundamental também. Como que o setor está contribuindo para melhorar os índices? O que a gente vem vendo de política pública? Conta um pouco para a gente, por favor. Obrigado. Queria começar agradecendo a minha presença aqui, a Natália Marcassa, pelo convite. É um prazer muito grande estar num painel tão qualificado. O setor de transporte aéreo, a gente tem discussões internacionais e discussões domésticas, né? Vou começar pelos aeroportos. Acho que os aeroportos brasileiros eles são muito bem situados, né? São aeroportos que têm adotado uma pegada ambiental. E o aeroporto de Confins, por exemplo, eletrificando aí a parte de ground handling, e aí indo um pouco na linha do que o Miguel mencionou, né? A gente pode ajudar na regulação, mas pode atrapalhar bastante também. Obviamente, ele não falou que a gente pode atrapalhar. Eu, como regulador, estou falando que podemos atrapalhar. No nosso caso, lá na agência, né, a gente tem tentado adotar uma linha de regulação para incentivar a transição energética no sentido de uma regulação mais responsiva para os aeroportos. Temos 2 prêmios, um prêmio para as empresas aéreas e outro prêmio para os operadores aeroportuários, e a gente vê o setor não apenas, obviamente, por conta dos prêmios, mas pela própria disposição do setor de se colocar numa pegada ambientalmente mais sustentável, no nosso caso, aeroportos mais sustentáveis, né? Enfim, então, não preocupa muito o setor aeroportuário, até porque, em termos de transição energética, de emissão de carbono, ele é muito pequenininho em relação ao transporte aéreo, ao setor das empresas aéreas. O transporte aéreo internacional, de acordo com estimativas da Organização de Aviação Civil Internacional, é responsável por 2% das emissões de carbono. Cerca de 2%, vai 1,5%, 2,5%, enfim, estou colocando aqui 2%. E, decorrente do Acordo de Paris, em 2016, negociamos o CORSIA, em português é o programa da OASI de redução e compensação de emissões de carbono no transporte aéreo internacional. E aí nós fizemos um redimensionamento do CORSIA,
na última assembleia da OASI, que foi o ano passado, e agora estamos num processo de audiência pública para disciplinar o CORSIA na aviação civil brasileira, para as empresas aéreas brasileiras. A meta do CORSIA é crescimento zero em emissão em 2050. Transporte aéreo, enfim, a gente tem o hidrogênio verde, que é uma tecnologia que, sei lá, para a década de 30, para metade para cima da década de 30, é muito promissora, mas, por hora, temos aí combustíveis fósseis, né? Então, o CORSIA, ele colocou uma meta de muito longo prazo, 2050, crescimento zero de emissão de carbono. E aí, neste ano, na semana pré-COP, uma semana antes da COP, estávamos em Dubai, discutindo um plano de médio prazo. Aí é o SAF, né? O Sustainable Aviation Fuel. O Brasil é uma potência também, tem uma potencialidade muito grande por conta das experiências passadas pro álcool, por exemplo, né? E, enfim, então acordamos entre os países uma meta de redução de 5% em 2030. Isso foi muito discutido, e essa sinalização para 5%, ela era importante para dar segurança jurídica para quem investe nessas plantas de bio-QAV, de SAF. Então, acordamos, então é o médio prazo, né? 2030 a gente tem uma meta aí, todos os países em 5%. O Brasil está bem situado nessas discussões, e a gente acredita que, enfim, estamos com um caminho consistente na aviação civil internacional para atingir o crescimento zero de carbono em 2050. Então, CORSIA no primeiro lugar, estamos regulamentando o CORSIA em audiência pública, acabamos de dar um prazo adicional de 30 dias para discussões dessa audiência pública. E aí, a meta de 5% na Conferência de Combustíveis Sustentáveis na Aviação, que foi uma semana anterior à COP, foi utilizada por todos os governos para anunciar o papel da aviação na descarbonização. No âmbito interno, temos o programa Combustíveis do Futuro, projeto de lei, não me recordo o número, sei que hoje foi recebido lá no Congresso, foi aprovada a tramitação em regime de urgência, e todas essas metas elas estão alinhadas, né? Então, eu tenho um compromisso internacional de descarbonizar no longo prazo, tenho um compromisso internacional no médio prazo, 2030, de 5%, e temos o projeto de lei que está em discussão agora no Congresso Nacional. É um projeto de lei interessante, o MME, que coordenou a discussão desse projeto de lei num grupo interministerial e com o setor privado no Poder Executivo. Começou com o governo Bolsonaro, e o grande tchan, né, o que eu acho bastante importante, é que ele foi enviado para o Congresso no governo Lula. Então, assim, é uma política de Estado mesmo, independentemente do governo que está. O governo Lula abraçou esse projeto e terminou a elaboração desse projeto de lei, agora está no nosso Congresso Nacional para discussão. A nossa meta lá é 10% de SAF em 2037. Tem algumas coisas relacionadas também, por exemplo, priorização de financiamento, que é um grande ponto importante também, né? Financiamento. Tudo isso vai gerando para o investidor do SAF, né, vai gerando previsibilidade, vai gerando demanda para que ele possa ter incentivo para investir. Para fechar, ainda nessa questão de transição energética, é importante mencionar que no bojo e aí eu já coloco os financiadores que aqui, porventura, estejam presentes no radar, no bojo desse programa, dessa meta de 5%, também tivemos um building block, né, uma discussão sobre financiamento. E a OASI criou um mecanismo, vai desenvolver, né, foi criado nessa conferência em Dubai, que eu participei, e vai ser desenvolvido agora no próximo ano, o Fininvest Hub, que a OASI vai funcionar como um intermediário que vai unir os projetos de planta de SAF de vários países com os financiadores. E aí tem Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, o próprio BNDES, enfim. Então, é importante que os financiadores acompanhem, e a agência está super à disposição, o desenvolvimento desse Fininvest Hub, porque é o que vai gerar aí financiabilidade para esses projetos de combustível sustentável sobretudo nos países menos desenvolvidos. Estados Unidos e Europa estão um passo à frente em termos de financiamento. Os países africanos com muita
com muito cuidado nessa discussão. Então, o Finvest Hub foi uma resposta da comunidade internacional de aviação civil para fazer com que todos consigam desenvolver os seus combustíveis sustentáveis de forma homogênea, mundo afora, porque é importante. Por fim, só para finalizar minha fala, eu não sei se eu passei aqui, porque o horário aqui... Ele está marcando 00 direto. Pode... ele não marcou o início aqui. Mas um ponto que é muito desafiador para o Brasil é o trade-off entre transição energética e popularização do setor aéreo. Quem é concessionário de aeroporto aqui sabe que todas as demandas de todos os estudos de viabilidade foram frustradas. A gente tinha uma perspectiva de crescimento do setor aéreo para essa década passada, 2020, que foi muito inferior ao que foi realizado, isso sem tirar a pandemia, tirando a pandemia, desculpem. Então, um grande desafio nosso e a gente sabe que o transporte aéreo, sobretudo num país de renda média como o Brasil, ele é muito sensível ao preço. E o preço do combustível afeta muito o custo da empresa aérea. Então, o nosso grande desafio em todos esses projetos de transição energética que eu mencionei é fazer com que ela aconteça a um baixo custo. E aí é por isso que todos esses instrumentos têm que estar ligados, inclusive a questão do financiamento, para que a gente consiga produzir combustível mais sustentável, que atinja as metas de descarbonização do setor aéreo, a um preço que a sociedade brasileira consiga pagar, tendo em vista os planos de universalização do transporte aéreo do Estado brasileiro para esse médio e longo prazo. É isso aí, pessoal, e mais uma vez agradeço a Natália pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Tiago. E a gente estava falando de frutos, low-hanging fruits, Uma das rotas de produção do SAF é via etanol, e aí eu acho que a gente tem um super low-hanging fruit para a transição energética do Brasil, que é o nosso já conhecido, mais do que testado e aprovado etanol. Por último, não menos importante, queria pedir um pouquinho do nosso representante do Ministério do Meio Ambiente, o Adalberto Maluf, as suas impressões sobre a COP28. O Brasil ele tem um protagonismo crescente e em direção à COP30 cada vez mais crescente. Queria saber um pouco sobre o que a gente levou para a COP28 e o que a gente pode esperar de posicionamento brasileiro para a COP30. Falando de descarbonização, que é o que está aqui na minha ficha, mas falando em geral de sustentabilidade. Obrigado, Fabiana. Queria agradecer o convite. Em seu nome, cumprimentar todos que estão aqui presentes. Senador Confúcio, é um privilégio enorme estar aqui com todos vocês, especial num debate sobre caminhos para a transição sustentável. Nós do MMA já gostamos já o próprio título, Eu, inclusive, cheguei da COP ontem à noite, hoje, Hoje de madrugada, Porque eu cheguei aqui em Brasília depois da meia-noite, então ainda o fuso horário e tudo mais, mas acho que a COP, ela, dentro do contexto que a gente vivia, ela teve resultados muito importantes. O debate de adaptação que ganha cada vez mais um espaço de urgência maior. A gente teve a aprovação do Fundo de Perdas e Danos, o Comitê de Adaptação avançou bastante, são 4 fundos hoje globais climáticos que caminharam muito nesse tempo. O Brasil teve uma participação importante ali em algumas ações, em especial pelo relatório final do Global Stocktake, que é a avaliação do Acordo de Paris até agora. A gente teve ali nos últimos dias ali o primeiro relatório, ainda não trazia uma menção muito explícita a essa grande transformação e transição que a gente precisa dos combustíveis fósseis. O Brasil teve um papel bastante importante ali no texto final, nossa delegação liderada pela ministra Marina, pelo embaixador André Corrêa do Lago, em ter um texto possível. Então, pela primeira vez, a gente fala explicitamente dessa transição que precisa ser feita na redução do combustível fóssil. Pela primeira vez, tem menção à redução de metano e os outros gases de efeito climáticos de vida curta mais expressivo. Também aumentar 3 vezes a geração de energia renovável, em dobrar a eficiência energética. Saiu também ali a criação de um grupo do Missão 1.5, que inclusive é o tema que o Brasil vem liderando, com os 3 presidentes da COP, agora 28, 29 e 30, para fazer um roadmap um pouco maior sobre essas descarbonizações.
Então, acho que a gente, ao ver muito do debate, né, o Brasil aderiu também a algumas declarações, alguns protocolos. A gente teve lá uma parte importante do debate associada ao tema do uso do solo, desmatamento, produção de alimentos. O Brasil certamente chegou numa posição bastante favorável, né, após conseguirmos, nesses primeiros 10 meses, a redução de mais de 50% do desmatamento, inclusive com mais anúncios e aportes para o Fundo Amazônia. De alguma maneira, acho que a agenda global nos tira ali do ponto de um país que não estava fazendo a sua parte, contribuindo de maneira decisiva ali para o problema, e a gente volta a estar no campo da solução. E, obviamente, também nos permite debater tudo o resto que precisa ser feito, porque, infelizmente, se adaptar às mudanças climáticas e trabalhar um pouco com a mitigação não serão suficientes para nos levar onde a gente precisa, né? A ministra Marina fala muito disso, por isso a importância da transformação da nossa economia, não é só mitigação e adaptação, por isso a importância do que o plano de transformação ecológica seja liderado pelo ministro da Fazenda, né, que conta, obviamente, com o apoio nosso e de outros ministérios. O plano de transformação ecológica tem eixos muito importantes para a gente pensar a economia como um todo. Finanças sustentáveis, né, tivemos a primeira emissão de títulos soberanos verdes, né, lá para o Fundo Clima, são 10 bilhões, uma boa parte, a maior parte desse recurso será usada nessa transição. Lá a nossa secretaria buscou muito ter recursos para a área de resíduos sólidos, né, que é uma área que a gente administra, então pela primeira vez vai ter também uma linha de financiamento preferencial para o tema de resíduos, saneamento. Hoje, inclusive, tivemos mais cedo aqui a reunião do Comitê Interministerial de Saneamento, também trazendo novidades aí que o Diário Oficial vai trazer, né, logo mais em relação a questões de financiamentos para expansão, no objetivo de universalização lá em 2033. Então, a gente tem, além disso, a bioeconomia, a economia circular, né, todas as ações. Obviamente, o desmatamento foi importante, a redução, mas depois do comando e controle, você tem que criar uma nova economia ali para os 30 milhões de amazônidas que vivem na região. Então, obviamente que agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade amazônica, melhorar a qualidade de vida, proporcionar medidas para que as cidades possam crescer. Infelizmente, hoje, 85% das cidades na região amazônica não têm um sistema de gestão de resíduos adequado, né? A maioria com lixões, com aterro, algumas poucas com aterro controlado, ainda nem tem muito aterro sanitário. Obviamente, nós queremos que todas as pessoas que vivam na Amazônia possam viver cada vez com condições de qualidade de vida melhor. E o plano de transformação ecológica, ele dialoga cada vez mais também com o plano de neoindustrialização, o plano Nova Indústria Brasil, que também tem lá todos os seus eixos de atuação. O Brasil tem um potencial enorme de ser um desses grandes líderes da agenda, a gente tem uma matriz limpa, temos vantagens comparativas em vários tipos de produto. É claro que ali o hidrogênio verde, né, as renováveis, aquilo a gente fala bastante, mas também tem outras coisas muito mais simples de requalificar a nossa indústria e voltar a ter um papel protagonista. Infelizmente, o Brasil perdeu o seu espaço de exportação nesses últimos anos, na maior parte dos países da América Latina, né. Hoje a China conquistou praticamente todos os nossos clientes históricos aqui, inclusive da América do Sul. Argentina, Uruguai nunca tinham comprado um ônibus que não fosse brasileiro, até 2, 3 anos atrás, né? Só que não compraram um ônibus diesel chinês, compraram um ônibus elétrico chinês, né? Então, essa é a importância da gente fazer a transição quanto mais rápido para essa nova indústria, para que a nossa indústria também se insira nessas cadeias produtivas globais de uma maneira mais eficiente. Se a gente não produzir esses produtos da nova economia, a gente vai perder os mercados, porque, obviamente, os mercados dos produtos mais antigos vão ficar sendo reduzidos. Infelizmente, a China também produz aqueles produtos mais baratos e vem ocupando espaço em praticamente todos eles, né? Então, a gente vê que dentro desse novo esforço da transversalidade do governo, hoje são 19 ministérios na esplanada que tem o tema ambiental, mudanças climáticas, economia verde, é um dos temas de transversalidade mais amplos de todos dentro do governo, e a sociedade já entendeu a importância, não é à toa. E também eu acho que não é assim,
pouco o fato de que no PPA participativo, no processo de consulta à sociedade, de quais são as prioridades do orçamento do governo nos próximos anos, a emergência climática tenha ganho como item número 1. Isso mostra como a sociedade já entendeu que a questão climática, essa emergência climática, trabalhar na adaptação, trabalhar na mitigação, na criação dos empregos da indústria do futuro, é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Como país, para que a gente possa gerar empregos de qualidade. A gente sabe a importância do setor industrial, ele vem perdendo participação no PIB, mas ele ainda é o que mais paga imposto, ainda é o que mais gera emprego de qualidade, ele ainda é o que mais investe em ciência e tecnologia. Então, se a gente abrir mão da indústria, o país vai empobrecer. Obviamente, o agro vem fazendo um papel super importante no Brasil, vem salvando do ponto de vista econômico os últimos anos, mas ele não vai conseguir empregar todo mundo. Por isso a importância da gente ter um trabalho como esse. Eu fiquei muito feliz de ver aqui os debates anteriores, dessa multimodalidade que o Brasil tem, de todas essas potencialidades, que eu acho que realmente o momento que a gente vive é muito desse, de buscar a simplificação e facilitação de legislações, para que a gente possa voltar a crescer. Então, o Conselho Nacional de Meio Ambiente voltou a se reunir, temos ali os grupos de trabalho, várias resoluções do CONAMA que ficaram para trás, algumas, inclusive, com decisões do Supremo Tribunal Federal, para que a gente corra e tenha avançado. Eu acho que o PL de licenciamento ambiental do senador Confúcio é um PL que avançou muito, é um PL, isso até de público aqui, faço um agradecimento à sensibilidade do senador, com a equipe do MMA, de muitas vezes, trabalhamos muito. Eu acho que, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, o texto evoluiu bastante, melhorou bastante. Ele está hoje um texto bom, que traz essa previsibilidade, que traz essa transparência. É claro que, com o meio ambiente, a gente sempre vai querer ali uma coisinha ou outra ali, Em especial esse tema amazônico, A região amazônica tem hoje 10 mil quilômetros de estradas e ruas vicinais, pequenininhas ali. Então, o próprio instrumento LAC, que é um instrumento de licenciamento automático, é um instrumento importante, mas talvez a gente tenha que só ter alguns cuidados ali, porque se todos esses 10 mil quilômetros resolverem rapidamente serem pavimentados ali sem um devido processo, pode gerar problema, mas a gente acha que a legislação evoluiu, assim como outras legislações difíceis que estavam paradas no Congresso, que evoluíram. Foi citado aqui o combustível do futuro, entre outras. Obviamente, mesmo com a mudança de governo, essa escuta mais ampla da sociedade civil, a gente acha que o Brasil vem avançando muito, e contem com o Ministério do Meio Ambiente como um parceiro nessas agendas positivas que a gente precisa, para que o Brasil possa voltar a gerar emprego de qualidade, construir os empregos da indústria do futuro e continuar a ser um grande líder. Assim como a gente foi na COP, e, obviamente, eu acho que nem posso entrar em muitos detalhes ali, mas eu vi ali as negociações na minha frente ali entre Arábia Saudita, China, países e tal, e o papel que o Brasil faz de mediação ali, buscar os consensos possíveis. Espero que essa mesma habilidade diplomática que a gente vem demonstrando lá fora, a gente também tenha aqui dentro, de poder conciliar os interesses diversos da sociedade. A gente saiu de uma eleição bastante polarizada, um país ali com visões um pouco divididas em alguns aspectos, mas acho que o momento é de convergência, de sinergia, para que a gente possa construir essas agendas tão importantes para que o Brasil continue a crescer. Obrigado. Muito obrigada, secretário. A gente tem tempo para perguntas? Perguntas da plateia? Temos tempo para 2 perguntas da plateia. Alguém quer fazer pergunta? Não? Está todo mundo com vergonha. Então, temos uma... Acho que precisa mandar um microfone para lá, né? Bom dia ou boa tarde, quase boa tarde a todos. Eu tenho dúvidas com relação a como potencializar aí as iniciativas para uma transição sustentável para a infraestrutura, para os projetos de infraestrutura, por meio de financiamento, financiamento direcionado para projetos de sustentabilidade. Duas linhas interessantes que nós temos acompanhado são
a transição para o free flow, né, em rodovias, ou, no caso, também vocês comentaram bastante sobre veículos combustíveis sustentáveis, mas também o uso de materiais para rodovias que utilizem ou reaproveitem rejeitos de outras indústrias, como a mineração. Então, se vocês puderem falar um pouco mais sobre como aproveitar essas oportunidades internacionais de financiamento para esse tipo de projeto, seria interessante ouvir um pouco sobre isso. Obrigado. Você quer dirigir a sua pergunta para um participante específico? Não, pode ser para aquele Quem que... se sentir à vontade Exatamente. responde. Posso comentar alguma coisa sobre esse tema, até porque nós temos a primeira experiência de free flow aqui no Brasil, na Rio Santos. Como vocês sabem, foi uma iniciativa que resultou até de uma proatividade da CCR, num contexto de um bioma muito sensível, não é? Mata Atlântica, como nós sabemos, é um dos biomas mais afetados pela urbanização, e houve um diálogo muito construtivo entre a concessionária e o poder concedente e a agência reguladora, que nos permitiu editar o contrato com as condições para fazer uma experiência, não é? Fazer um sandbox, digamos assim, de uma nova tecnologia. Free Flow é uma tecnologia que tem não só uma vantagem operacional, do ponto de vista de eficiência da gestão da rodovia, clara vantagem, porque os veículos não precisam de parar nos pedágios para fazer o pagamento do pedágio, e tem, inevitavelmente, também um efeito ambiental, porque, como nós sabemos, as maiores emissões são no momento do para-arranca, não é? Quando nós temos que fazer essas paragens para pagamento do pedágio. Acho que é uma experiência que vai ser inevitavelmente expandida. Nós sentimos, enfim, nos diálogos que temos tido com a agência e até com o poder concedente, não é? Algumas mensagens que nos têm chegado, que a ideia seria até acelerar a implantação desse tipo de tecnologias, e, portanto, acho que é um dos caminhos, não é? Um dos caminhos para trazer inovação para o setor e poder convergir para uma infraestrutura cada vez mais sustentável. Nós temos, na nossa experiência também, uma das primeiras, com certeza, não sei se foi a primeira, mas de emissões de green bonds, que nos permitem ter, assumindo compromissos, metas de sustentabilidade, permitem ter um prémio verde, digamos assim, um greemium, não é? Portanto, um desconto na taxa efetiva de juros do financiamento, que é inevitavelmente uma forma, como acho que a sua pergunta direcionava, uma forma de criar um incentivo adicional para que, com um financiamento mais competitivo, possamos ter também uma adoção de compromissos mais assertivos. Portanto, eu julgo que, e mencionava isso, nessas três dimensões de adaptação, mitigação e finanças climáticas, eu julgo que essa é uma das áreas onde nós temos que colocar uma lente muito específica para poder acelerar o nosso processo de transição. Perfeito, Miguel. E a gente vai ter um painel à tarde só para tratar de financiamento. Acho que vai ser bem interessante. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que eu vou encerrando por aqui o nosso painel. Eu acho que o recado aqui é claro, né? Parafraseando o senador Confúcio, para a nossa travessia, a gente precisa de todas as mãos disponíveis. A gente não pode fazer isso sozinho. A sociedade não vai conseguir fazer sozinha. A gente tem que ter a união de todas as partes interessadas. Então, eu agradeço aos nossos painelistas, agradeço à Movinfra, parabenizo a Movinfra pelo seu 1 ano de vida. E acho que agora a gente tem um almoço, é isso? É isso. Os nossos agradecimentos especiais aos participantes do painel. Vamos fazer uma foto oficial com eles aqui, ao centro do palco. Lembrando que teremos uma pausa para o almoço, retornando às 14 horas aqui com o nosso evento Infraestrutura.